Boa, muito bem-vindo mais uma vez, Marco. Obrigado pelo teu tempo, né? Cara, para quem não conhece, quem é da área de segurança e não conhece a Tempest, tá, alguma coisa tá errada, né? A Tempest é muito famosa aí na área de segurança, no mercado, né, de uma maneira geral. Todos os links aí, os projetos que o Marco comentou, vocês vão achar aqui na descrição do episódio, lá no YouTube e também lá no canal. Então fiquem tranquilos aí com relação a isso. Já para introduzir esse tema, então, Marco, eu queria fazer uma pergunta relacionada a exatamente isso. Eu já fui desenvolvedor, né, por 15 anos da minha carreira, fui o famoso codar, né, o cara que cria ali as coisas, ou só copia, né, depende do contexto. E eu sempre tive dificuldade, depois que eu fui para a segurança, aí você entende um pouco mais, mas eu sempre tive dificuldade na época em alguém precisava falar, cara, isso aqui precisa estar criptografado. Eu sempre tive dificuldade em entender por quê. Hoje talvez LGPD nos dá alguns nortes, cara, informação é sensível, né? Como é que você anonimiza, criptografa, enfim. Mas hoje você tem mais ou menos um norte, se é que eu posso falar assim. Mas na época eu lembro que, cara, eu tenho que criptografar isso por quê? Era a primeira pergunta. E o como fazer isso. Porque aí eu sempre fui de .NET, mexi com Java, depois Python, Node, então tudo que é framework por aí. Cada linguagem tem lá o seu framework que tem a sua criptografia. Mas eu não sei o algoritmo por trás, se tá certo ou não tá, se é o mais seguro ou não é, enfim. Então eu queria pegar esse começo para falar assim, por que eu preciso criptografar algo? Né? Eu já ouvi um ditado em criptografia, em segurança, que é só cripto salva, né? Depois a gente vai entrar em questões sociais ali e tal. Só a cripto salva, né? Na real é verdade. O problema é que ela salva, mas também derruba as aplicações, fica tudo mais lento, né? Fica impossível tudo funcionasse, tudo fosse criptografado. Então, por que criptografar algo? Né, se a gente puder discorrer sobre isso. E como, né? Como é que eu faço isso? Através de algoritmos, técnicas, enfim. Só para a gente começar o tema aqui. Então, a razão pela qual você quer criptografar as coisas é porque nós, seres humanos, temos segredos e temos alguma expectativa de privacidade quanto às coisas. Tá? E existem mil maneiras insidiosas e não tão perceptíveis pelas quais as informações vazam. Tá? Então, para você mitigar... A informação é como um gás. Ela quer se expandir, ela quer sair, ela quer vazar. Se você não deixar ela muito bem contida, ela vaza pelas frestas mais inesperadas. Então, uma maneira de você se defender disso é usando a criptografia. Tá? E certos sistemas de comunicação são inerentemente vazam. Okay? Por exemplo, deixa eu falar um pouco de história, de onde a criptografia se disseminou, e trazer isso um pouco para a história mais concreta de nós desenvolvedores. Vou dar um exemplo histórico, alguns exemplos bem concretos da vida do desenvolvedor. Tá? O exemplo histórico é o seguinte, okay? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tá? Os comandantes queriam falar com seus submarinos, com seus navios, etc. Tudo mais. E a maneira que eles tinham para fazer isso era através de ondas de rádio, tá? De estações de rádio. E o rádio, como uma boa rede Wi-Fi, que é um rádio no fim do dia, tá? A informação ela é broadcast. Tá? Isso significa o termo broadcast. Ela se espalha pelo ar e todo mundo ouve. Isso significa se você falar as claras, tá, okay? Se o general lá, o almirante, der uma ordem pro navio, vá lá e ataque aquela base, o cara que está naquela base também vai saber que vai ser atacado e vai se preparar, tá, ok? Então ele manda a mensagem, se eles desenvolveram uma série de cifragens, tá, porque tem altos filmes sobre isso, aquele filme, né, do jogo da imitação, não sei o que, vários filmes que falam da época daquela criptografia da máquina Enigma, tá, ok? Eu sou tão fascinado por essa que eu tenho uma máquina Enigma daquela, tá? Eu gastei uma fábula de dinheiro para comprar uma máquina daquela, tá entendendo? Essa é velha, hein? Então, lamentavelmente eu tô em São Paulo, não tô em Recife. Se eu estivesse lá em Recife, eu botava ela aqui na frente da câmera pra vocês verem. Okay? Boa, não ia ser boa, tão boa. fácil. No próximo episódio você traz. Não ia ser tão fácil, ela pesa 15 quilos, mas ia dar certo. Tá? É um trambolho carregar. Mas, então, o que acontece é que a informação vaza e a gente quer que só certas pessoas... a gente não consegue impedir que a informação vaze, mas a gente consegue impedir que a informação vazada seja compreensível por quem a gente não quer. É para isso que serve no fim do dia a criptografia.